Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Domingão chegou, Atlético volta a campo tentando se recuperar de uma sequência que passa longe de ser positiva nas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro. Eu acho que em muitos momentos a gente tenta ter uma percepção otimista do que foram os últimos jogos do Atlético na competição, principalmente pelo nível de atuação que o time mostrou contra alguns dos principais times do campeonato, Flamengo, Botafogo. Acho que teve bons momentos contra São Paulo, uma atuação legal contra o Corinthians, mas no final das contas parece que o Atlético está esquecendo o mais importante de uma disputa de pontos corridos. Parece que o Atlético está esquecendo o mais importante de uma disputa, que é pontuar. Quanto mais o Atlético pontua, mais perto ele está dos objetivos que ele tem na temporada, né? Eu acho muito difícil nesse momento a gente falar em qualquer briga por título. Se em algum momento foi uma ambição, se em algum momento foi um desejo por parte do clube, por parte da torcida, por parte da diretoria, nesse momento os resultados do Atlético e a frequência que o Atlético vem pontuando não possibilita que esse discurso pensando em título seja um discurso coerente. E a gente vai tentar aqui de todas as maneiras evitar discursos que fujam da realidade que o Atlético vive hoje. E para mim, qual é a realidade que o Atlético vive hoje no Campeonato Brasileiro? A realidade que o Atlético vive hoje no Campeonato Brasileiro, para mim, é muito clara, que é tentar se manter na parte de cima da tabela, pensando em vaga para Libertadores. Seja pré-Libertadores, seja Libertadores, mas eu acho que se o Atlético ele tem um objetivo que ele tem que lutar o máximo na temporada, é voltar para a principal competição de clubes das Américas. Porque, com todo respeito à Copa Sul-Americana, é outra coisa. E nesse processo de crescimento do clube, nesse processo de estabilização do clube, eu acho que não tem outra maneira de você estar no topo a não ser estando na Libertadores. Então, se o título ficou difícil, o Atlético tem que tentar pontuar o máximo numa frequência mais constante possível para fazer com que a Libertadores continue sendo uma possibilidade viável. Porque se a gente fosse perdendo ao longo do campeonato ao ponto de nem um segundo objetivo passar a ser um objetivo real, eu acho que a gente vai ter um campeonato brasileiro muito frustrante. Eu já acho que, de certa forma, como as coisas estão acontecendo, o Campeonato Brasileiro vem sendo de um roteiro completamente cruel com o Atlético, mas um roteiro que vem penalizando algumas decisões do clube e alguns erros do clube. Mas a partir do momento que nem Libertadores vira realidade, a gente vai ter que refletir muita coisa. E para isso, tem aquela velha teoria, né? Para você fazer um bom campeonato, o que você pode entregar é ganhar dos times que você é melhor. E o Atlético Goianiense, mesmo na parte de baixo da tabela, para mim, é meio que o América Mineiro da temporada passada, né? É um time que tá na parte de baixo da tabela, é um time que joga um bom futebol e é um time que vai ter um novo técnico. Na minha cabeça, assim, sempre quando um time muda de técnico, o primeiro jogo é de um impacto maior. O Atlético Goianiense libera o Jair Ventura, abre mão do trabalho do Jair Ventura, que vinha desde a temporada passada de uma boa Série B, e o Atlético Goianiense contrata o Wagner Mancini, inclusive um velho conhecido torcedor do Atlético. Então vai ter esse grau de motivação por parte do Atlético Goianiense, e o Atlético vai ter muitos desfalques, né? É importante a gente bater na tecla, que eu vejo muita gente falar: o elenco do Atlético é péssimo. O elenco do Atlético não era para estar usando Zé Vitor como primeira opção. O elenco do Atlético não era para estar usando o Madison como primeira opção. O elenco do Atlético era para estar usando o Nicão como reserva, Coelho como reserva, Julimar como reserva. A questão é, enquanto eu gravo esse vídeo, pelo menos, Canopy ainda está lá na Copa América. Aí a gente perde uma vez só Mastriani, Coelho e Nicão. O ataque titular de algum momento, principalmente os jogos que a gente elogiou aqui. Então os desfalques vêm sendo um peso muito grande para o Atlético. Os desfalques vêm sendo um ponto de, assim, era para a gente estar conseguindo levar melhor, com mais alternativas táticas, com jogadores mais prontos. A gente está tendo que apostar muito na base por causa disso. E, assim, vai ser um jogo, esse jogo contra o Atlético Goianiense, que a gente vai ter uma escalação muito alterada. E a gente vai tentar falar sobre a escalação agora. A gente vai tentar ter essa conversa sobre escalação agora. Vamos lá.
Gol, Léo Link. Não, gol Mikael. Eu vou no automático, a gente tá falando de desfalque, no gol Mikael. Porque o Léo Link foi expulso contra o São Paulo. Vamos ver como vai ser o desempenho do Mikael. Tô muito curioso. Eu acho que um dos pontos mais legais para o torcedor do Atlético vai ser essa estreia do Mikael como goleiro principal do Atlético, né? Como goleiro titular do Atlético. Desde a base, um goleiro que gera muita expectativa por parte do torcedor, pelo desempenho que ele tem, não só no Atlético, mas nas categorias de base. Chegou a ser convocado até para a seleção principal e agora vai ter sua primeira oportunidade contra o Atlético Goianiense. Então vai ser algo bem interessante da gente ver como vai ser o desempenho do Mikael, né? Porque o desempenho do Léo Link já é extremamente, não vou nem falar surpreendente, mas extremamente acima da média para um goleiro reserva, para um terceiro goleiro. Vamos ver. A defesa ela deve passar por algumas alterações, tá? Jogadores muito desgastados, jogadores que não estão conseguindo entregar o seu maior nível técnico muito por essa questão física. Por exemplo, Lucas Esquivel. Lucas Esquivel é um dos jogadores que vem sentindo muito a sequência, joga basicamente todos os jogos, um jogador de confiança ali por parte de basicamente todos os técnicos. A gente deve ter o Fernando na lateral, outras mudanças podem acontecer, como por exemplo a entrada do Matheus Gamarra no lugar do Thiago Heleno, que é outro jogador muito desgastado pela sequência, e também a entrada do Matheus Gamarra seria muito interessante pensando na visão técnica, né? Porque eu acho que esse setor ele precisa dar uma oxigenada, acho que esse setor precisa dar uma revigorada ali pelas falhas constantes do Kaique, pelo que aconteceu com o Thiago Heleno no último jogo. Então acho que a entrada do Matheus Gamarra seria muito interessante. Indo para o meio campo, o Fernandinho é outro extremamente desgastado fisicamente. Vamos ver qual vai ser a opção ali do técnico Juca Antonello, mas a tendência é a manutenção, por exemplo, de Bruno Zapelli. Bruno Zapelli, que para mim foi um dos melhores em campo contra o São Paulo, precisa de sequência, precisa ter ali mais jogos, precisa errar e saber que vai continuar no time titular. Acho que isso faz muita diferença para qualquer jogador e ainda um jogador com menos confiança. Mas se mantiver o que entregou contra o São Paulo, muito bom, porque a gente sabe que tem um poder de construção muito grande, de criar oportunidades muito grande. E se a gente conseguir alinhar esse poder de criar chance, a regularidade, a um protagonismo maior, acho que é um dos jogadores que mais pode nos ajudar em um Atlético que tem muita dificuldade de fazer mais de um gol por partida. Acho que na maioria das vezes no campeonato a gente entregou um gol. O grande problema é que foi só um gol. Os jogos que a gente entregou mais de um gol, Criciúma, Palmeiras, a gente venceu. Então, assim, deixa muito claro como o Atlético tem uma limitação ofensiva, mas superando essa limitação ofensiva, é muito provável que o Atlético ganhe o jogo. Na frente, o grande momento do Julimar, não tem muito mistério quanto a isso. O jogador vive um momento incrível, vive um momento absurdo mesmo. É bola no Julimar e o jogo ele vai acontecer. Assim, nas devidas proporções, tá? Antes que vocês achem que eu tô fazendo uma comparação, mas pensando no modelo de ataque, eu vi Portugal e França ontem, cara, não vou falar que é quase a mesma coisa, mas bola no Rafael Leão para a esquerda, Rafael Leão correndo, Portugal tentando preencher a área, me lembrou muito o que o Atlético vem buscando fazer, né? Até por falta de outras opções ofensivas. Aí a gente vai com o Pablo, né, centroavante, isso aí não tem muito mistério, dos jogadores que vem mais me incomodando, mais incomodando o torcedor. Então, preparem-se, a paciência do torcedor atleticano com certeza vai ser muito trabalhada com o Pablo no comando de ataque. E, cara, acho que é isso. Acho que é isso, vindo da escalação. Os jogadores, obviamente, que não começarem o jogo vão estar no banco de reservas. Então, se a gente for tentar poupar os mais cansados, Esquivel, Fernandinho, o próprio Christian, podem ser jogadores para entrar no segundo tempo e dar uma nova cara à equipe. Mas pontuar vai ser muito importante. Pontuar vai ser muito importante para o Atlético nesse confronto contra o Atlético Goianiense. Tentar se manter no G6, tentar se manter na parte de cima da tabela, tentar dar uma respirada, porque meio de semana já tem um jogo dificílimo contra o Bahia também, mas contra o Bahia a gente pode ter o Canóbio ou o Bento de volta,
Coelho mais treino de volta, muito provavelmente, vai ser um Atlético mais encorpado contra o Bahia. Então se garante contra o Atlético Goianiense que a partir do momento contra o Bahia você vai ter um time mais forte. Lembrando, né, no próximo sábado, decisão contra o Ipiranga, que o torcedor do Atlético, só o torcedor do Atlético entende esse receio desse Atlético Ipiranga. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Daqui a pouco live do jogo, direto lá do nosso estúdio. Ainda estamos em BH, mas pro jogo a gente vai estar lá no nosso estúdio. Forte abraço, tchau, tchau.